Que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 25, o título Buscar e Acharei, o subtítulo Observar os Pássaros do Céu, os itens 6, 7 e 8. Vamos começar com uma pequena leitura. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura, a altura de um côvado? O côvado é uma unidade de medida que era utilizada na época pelo povo hebreu, pelos egípcios, que vai do cotovelo até a ponta do dedo. É o côvado, é uma unidade de medida. Nesses dois primeiros parágrafos que ela leu, Jesus primeiramente faz um alerta para aqueles que querem amultuar de uma forma egoísta, para os materialistas, para aqueles que colocam o seu coração em algo que está neste plano, mas que não vai poder ser levado para o plano espiritual. Nós vivemos uma vida transitória no plano material, vida esta que é uma pequena passagem na nossa jornada. Nós somos seres imortais e a nossa verdadeira vida consiste na vida espiritual. O que nós levamos para o plano espiritual é somente as nossas ações, seja elas boas ou mais. E aí a gente está falando de duas coisas aqui, de ser e ter. Aquilo que você é verdadeiramente, que não consegue esconder, quando você está diante, já falei isso aqui de outra vez, mas vou falar novamente, quantas vezes foram necessárias, porque há uma confusão naqueles que a gente observa isso no trabalho da quinta-feira, na assistência aos nossos irmãos desencarnados. Há uma confusão que é feita que o espírito desencarnado confunde o plano onde ele está e ele fica preso, apegado a coisas desse plano. Então é natural que faça essa confusão e nós estamos aqui para esclarecê-la. E indo adiante no parágrafo, tem que haver equilíbrio nas nossas ações, tem que haver equilíbrio naquilo que buscamos nesse plano. Obviamente que todos nós temos que trabalhar, estudar, fazer as coisas normais do nosso dia a dia. Porém, existe um equilíbrio entre aquilo que você dispõe, o tempo que você dispõe às coisas materiais e o tempo que você dispõe para cuidar do espírito. Está dando para compreender esse primeiro momento, pessoal? Então vamos adiante. E os pássaros do céu, eles também trabalham. Ele também trabalha. O pássaro está ali, vai de uma árvore para outra, está voando, mas ele trabalha. Por quê?
não existe um ninho que nasça na árvore. Então, o pássaro ele tem que fazer o seu próprio ninho. O alimento está na natureza, dado por Deus, mas ele tem que ir atrás desse alimento. Então, não vamos confundir que não é para se dar valor às coisas materiais, mas é um valor acima do qual ele mereça. Ok? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Nessa passagem que foi retirada do Sermão da Montanha, em que Levi Mateus, né, vamos dizer assim, Mateus, ele escreve essas palavras de Cristo, fala no rei Salomão. O rei Salomão foi um rei hebreu, e obviamente, como todo rei, ele tinha muitas vestes. E Cristo faz um alerta para que nós, muitas das vezes, não nos coloquemos numa condição em que as nossas vestes possam ser mais importantes do que o nosso próprio caráter. Observe que ele diz que Salomão, com toda a sua grandeza, com toda a sua riqueza, não consegue se vestir e ser maior do que a simplicidade do lírio do campo. Então, falta a nós a simplicidade que as máscaras sociais, os compromissos sociais, acabam que levam a gente a agir dessa forma. Você acaba que se camufla em adereços, em adornos, para parecer para as outras pessoas, ou porque aquele determinado compromisso pede, para parecer uma coisa que muitas das vezes você não é no seu interior. Deu para compreender isso, pessoal? Vamos para o próximo parágrafo. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, 25 a 34. Volta um instantinho, leia só o primeiro parágrafo, por favor. Só o primeiro. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Procurai primeiramente o reino de Deus. Eu já falei da outra vez aqui e vou falar novamente. Toda dor, existe uma equaçãozinha que nós temos que fazer. Toda dor, quanto mais você se afasta de Deus, mais você vai se aproximando da dor. Toda vez que você se aproxima de Deus, você vai se distanciando da dor. É uma equação simples de ser feita, mas nós ainda temos dificuldade de fazer. Quando eu falo nós, eu falo todos nós. É simples. Afastou de Deus, vem a dor. Se aproximou de Deus, essa dor tende a não aparecer. E a diferença entre passar pela dificuldade com a dor e sofrer, aí é a escolha de cada um. A dor, muitas das vezes ela se faz necessária, mas o sofrimento é opcional. E a justiça é porque existe uma justiça, então aquilo que nós estamos passando é porque temos que passar. Se fizermos todos os esforços para sairmos daquela situação e ainda assim aquela situação permanecer, nós temos que procurar saber o porquê que aquela situação está em nossa vida, por que aquela dificuldade está na minha porta.
O que eu tenho que fazer com ela? Eu vou me desesperar, mas aí o outro parágrafo. Dei o outro parágrafo, só o outro parágrafo. Próximo adiante. Por isso, não estejais inquietos pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e a cada dia basta o seu mal. É aquele momento em que você deixa de dormir para ficar pensando no outro dia. Você não dorme. Se você passar uma noite em claro para resolver um problema no outro dia, você vai ter força para resolver esse problema? Tu só vai estar cansado. E eu estou falando isso, mas eu não estou dizendo que eu não vivo essa situação. Isso acontece comigo. Eu não sou diferente de vocês. Todos somos iguais. E quando a gente tem uma determinada dor, a gente reage de acordo com as nossas emoções. Quando que nós deveríamos por a razão. Mas a emoção fala primeiro. Então vamos adiante. Então vamos fechar aqui. A inquietação. Boa. Vamos ter que ler um dado aqui só para a gente se situar do que eu estou falando. A inquietação é um sintoma comum de ansiedade. Pode ser caracterizado por uma sensação de agitação ou intranquilidade. A ansiedade patológica, distúrbios comportamentais, medo, preocupação extrema e irracionalidade. Ou seja, a gente perde a razão. Isso que Cristo falou foi, essa passagem tem mais de 2000 anos atrás, mas ele fala de um problema que é extremamente atual, e eu vou continuar lendo e vocês vão entender. A ansiedade, Cristo está falando da ansiedade. Naquela época tinha pessoas com ansiedade? Tinha. Hoje tem mais. E tem uma série de fatores que eu vou explicar mais à frente. A ansiedade é uma emoção normal, que pode se transformar em um transtorno mental, exagerada, desproporcional aos problemas. Ou seja, você maximiza um problema. A doença da questão da ansiedade, tá? A depressão é um conjunto de condições associadas à elevação ou rebaixamento do humor. E pasme, a ansiedade, ela está passando nos consultórios, estão tendo mais casos de ansiedade nos consultórios do que propriamente da depressão. Porque já se fala que a depressão é uma epidemia, mas a ansiedade está maior ainda que a depressão. Está dando para compreender isso? E aí existem alguns fatores que explicam esta situação. E eu vou lê-los agora. Há mais de 2000 anos atrás, Cristo falava da ansiedade. E aí eu vou começar a explicar. Existem 5 fatores que começaram lá atrás, que resultam no que vivemos hoje. E começa com a derrubada da crença. Antes, acreditava-se que Deus, você seguia Deus e você acreditava que Deus ia te proteger de tudo. Você tinha aquela convicção. Então você passava pelas dificuldades, mas você achava que tinha um Deus ali. Acontecesse o que acontecesse, mas tinha um Deus ali, você acreditava. Só que depois da Revolução Francesa, o que acontece? Ele diz, não é assim, não é dessa forma. Deus nenhum vai te proteger, não. Você tem que fazer por si. Para eles era interessante criar essa situação por causa dos reis, e eles queriam derrubar os reis. Então os reis, por outro lado, se aproveitavam dizendo que eles tinham sido instituídos por Deus. Então eles quebram a fé. Só que aí eles fazem duas coisas ao mesmo tempo. Na hora que eles quebram a fé nos reis, eles também quebram a fé dos homens em Deus. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é a degeneração da sociedade. A sociedade começa a ninguém mais confiar em ninguém. Ninguém confia mais em ninguém. Esse é o segundo fator. O aumento da tecnologia, o isolamento. O aumento da tecnologia também influenciou isso. Certo? Então as pessoas passaram a se isolar. Mudança na estrutura das famílias.
houve uma mudança na estrutura das famílias. Por quê? Você tinha o homem, que era o provedor, e você tinha a mãe, que acolhia e educava. E eu vou falar aqui, eu acredito que todos vão concordar, mas se discordar, podem discordar. Quem melhor ouvia ou ouve os nossos problemas é a nossa própria mãe. Eu estou enganado? Eu só fui me dar conta disso depois de muito tempo do desencarne da minha mãe. Tanto que quando minha mãe desencarnou, eu não chorei. Eu não fui no enterro dela, porque eu já estava morando aqui. Não que eu acredite naquela situação, ali é só, né? Eu não acredito em enterro, cemitério, nada disso, não acredito. Mas isso é de cada um. Mas a gente precisa dessa despedida. A gente precisa, ainda que a gente saiba que ali só vai o corpo e tudo, mas a gente precisa. E eu demorei muito tempo para mim chorar a morte da minha mãe. Eu fui chorar a morte da minha mãe mais de um ano depois, quase 2 anos. Então, a mãe deixou de estar presente na vida. Ainda tem mães que estão presentes? Tem. Mas eu estou falando de uma forma em geral, certo? E a última situação é a transição, a chamada transição planetária, que já vem de muito tempo, a gente estava até comentando sobre isso ontem, mas é porque agora nós estamos a última chamada, esses espíritos complicados, difíceis, que precisam estar aqui, estão todos agora juntos. Então a gente vive essa ebulição de sentimentos social, então isso tudo contribui para a questão da ansiedade. Isso tudo é um conjunto de coisas que vem lá de trás. E o mais interessante que eu achei estudando esse material é que Cristo lá atrás já se preocupava e já passava isso para nós. Já se preocupava e já passava isso para nós. E aí nós chegamos à conclusão que ainda não compreendemos tudo que Cristo falou. Porque se ele falou isso há mais de 2000 anos atrás, aconteceu uma série de coisas. Agora que a gente está constatando, e veja bem, essas coisas estão sendo constatadas, não é no meio religioso. Não. Isso está sendo constatado pela própria ciência. Os próprios médicos constatam que uma série de coisas que eu estou relatando aqui, elas verdadeiramente aconteceram e estão acontecendo agora. Está dando para compreender isso? E aí, a questão dos apegos é onde dificulta mais ainda as nossas emoções. Porque quem se apega a alguma coisa, ela leva consigo uma energia que não é muito legal. E eu estou dizendo apegar não só a coisas materiais, como até as próprias pessoas. Porque você passa a querer controlar uma coisa que você não tem como controlar. Ninguém consegue controlar as emoções e as decisões das outras pessoas. Eu estou enganado ou é isso mesmo? Hein, Marcos? Você que está caladinho aí. Consegue controlar? Não, né? E você imagina, se você já tem dificuldade para lidar com seus próprios problemas, imagina você querendo controlar os problemas das outras pessoas. Imagina você querer se apegar a uma coisa que você não vai levar. Eu não sei se alguém lembra aí do plano Collor. Os mais velhos lembram do plano Collor. Teve pessoas que se mataram naquela época. E eu não estou dizendo que ele não merecia estar preso até hoje não, tá? Por mim ele estaria preso até hoje, porque ele fez uma covardia imensa com as pessoas. Mas as pessoas acabaram se apegando àquilo que perderam, coisas materiais, que acabaram perdendo suas próprias vidas. Eu não estou dizendo com isso, minimizando o sofrimento dessas pessoas. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a ação dele negativa
causou um duplo impacto nas pessoas. Porque verdadeiramente aquele que desistiu da sua própria vida é porque ele estava mais preso às coisas materiais do que às questões espirituais. Eu não estou fazendo um julgamento, é só uma constatação. Deu para entender isso, pessoal? Pode falar. Mariel. Só para fazer uma observação da parte que você que você não está falando da estrutura, do motivo da família, é da união, né? Pode ser também. Porque o que você falou Ficou meio ruim, né? ficou ruim? Então vamos voltar. O que você quer falar da Não, porque família? a questão da família não é da estrutura da família, mas sim da união da família. Né? Porque uma família ela começa. Porque muitos provedores, né, não existem provedores, eles são mães solos, trabalhando, lutando. É porque nós somos. Não é questão de homem, mulher, não é isso. A questão é só da falta de união, né? É porque nós somos de duas épocas diferentes. Eu sou de uma época em que você tinha um pai provedor e uma mãe acolhedora. Eu sou dessa época. E aí eu me encaixo, né, dentro das minhas limitações. Não é isso? Eu me encaixo nessa limitação. E por isso que a gente está aqui todo dia trocando ideia, aprendendo. E sempre a gente aprende alguma coisa. Não é assim? Então vamos adiante. O que mais buscamos nos dias de hoje? Alguém sabe me dizer o que mais a gente busca? Eu ouço isso quase toda vez aí. Quando a gente pergunta, a pessoa acontece alguma coisa, a pessoa diz assim, não, deixa para lá, o que eu quero é paz. Não é paz o que a gente mais busca hoje? O que a gente busca é paz, não é isso? Fala e tudo, a gente quer ganhar ali na Mega Sena, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas quando acontece alguma coisa, a gente diz assim, não, eu quero é paz. É ou não é assim? A gente quer paz, né? E a paz que a gente quer é qual? É ficar numa ilha, tomando água de coco, numa rede. Qual é a paz que a gente quer? Qual é a paz? É a paz sem problemas? Qual é a paz? Alguém sabe me dizer qual é a paz que quer? Espiritual. Espiritual. Aí já adiantou o negócio aqui. Então vamos adiante. Então, a paz que Cristo exemplificou para nós foi a paz da renúncia, não foi? Porque aquele que comeu com ele no prato, foi o que lhe traiu. Aquele que dizia que lhe amava, foi o que o negou. A família não o compreendia. Então a paz de Cristo foi a renúncia. Quando ele chega no Calvário, que ele chega sozinho, mesmo com tudo que ele fez, mesmo com todas as pessoas que o seguiam, aquelas multidões, mas na hora do Calvário ele estava só. Mas estava como? Ele estava em paz. Porque a consciência de não se apegar às outras pequenas coisas, porque imagine se Cristo tivesse algum tipo de apego, ele não teria conseguido fazer o que ele fez. Então, ele tinha a paz da renúncia. O que é renunciar? Não é você, não estou nem aí para isso não. É você saber que aquilo ali, na hora sua, na hora que chegar o seu momento, você vai estar só. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Porque quando você se encontrar do outro lado, ou com um sonho, ou que seja, a passagem de cada um, e a gente não sabe, né? A mudança de planos, você vai vivenciar a realidade que você plantou aqui. O grande problema é esse. Você não leva nada de material daqui, mas você vai levar essa construção que você fez. Esse ser humano que você construiu aqui, é esse que vai acordar em outro lugar. Está dando para entender isso, pessoal? Vamos adiante. E agora nós temos uma situação aqui, que é a necessidade real e a necessidade imaginária. Nós temos a necessidade real e aí entra um fator aqui. Nós
temos uma desigualdade social muito grande e ela tem que ser combatida por nós homens. Cabe a nós diminuirmos a desigualdade social. Agora, o que Deus fez e o que Deus nos coloca à nossa disposição é mais do que suficiente para todos. O problema é que uns têm muito e outros, muitas das vezes, não têm nada. E seria hipocrisia da minha parte dizer que não tem pessoas que vivem em ambientes que elas não têm o que comer, o que beber. Existe sim, é um fator, é uma coisa terrível, que a gente tem que lutar por isso. Porém, para isso acontecer, isso é coisa do homem, isso não é da criação de Deus. Se uma pessoa está num lugar padecendo, pode ter certeza, é da mão do homem. Porque o animal que é irracional, ele não amutou nada. Ele só pega o que é necessário para ele. Só quem amutou as coisas é o ser racional, nós. Certo? Então nós é que fazemos essa desigualdade com os nossos irmãos. E a questão da fraternidade e da caridade é a única coisa que pode solucionar essa problemática. É a única coisa, não tem outra coisa. Você veja que diante das grandes tragédias, as pessoas se comovem, e elas se juntam. E ali acontece uma série de coisas, e a gente vê uma série de irmãos trabalhando em prol do outro, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Aquilo ali não foi em vão, não.